Oi, pessoal, eu sou a Dani, a gente tá aqui para mais uma resenha no nosso canal Lendo e Cantarolando. Hoje nós vamos fazer uma resenha de cunho psicológico. Isso quer dizer que eu vou analisar o livro e vou falar sobre aspectos psicológicos dos personagens e também se a construção do livro condiz com uma estrutura que seria, assim, real. O livro da vez que nós vamos falar é esse aqui, Longo e Claro Rio, escrito por Liz Moore. É um livro que foi lançado pela Tag Inéditos, veio com uma gráfica lindíssima aqui, vazado, ó, como vocês veem, laranja aqui. Tem o marcador também, mas eu não vou apresentar direito sobre a estética do livro, ok? Vai ter um link aí embaixo mostrando a abertura da caixinha com o brinde dele na Tag Inéditos. E a propósito, pessoal, se vocês forem assinar a Tag Inéditos, por favor, use o meu link que vai estar na descrição aí também, ok? Vocês vão acessar, vocês vão assinar e quando vocês assinarem, vocês vão ganhar 30% de desconto na caixinha. E eu ganho um brinde extra por causa disso. Então, digamos que todo mundo se ajuda. Por favor, não deixe de usar o meu link que vai estar aí embaixo, ok? Ele vem nessa luva aqui, só vou mostrar ela de forma assim simples para vocês terem noção. Mas vamos lá, esse aqui é o livro da vez. É um livro que assim eu considerei muito incrível, maravilhoso. O jeito que aborda aqui várias questões é realmente incrível. Eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei muito da construção. E a autora escreveu esse livro depois de estudar sobre o assunto por anos e anos. Ela mudou para a região de onde ela queria retratar a história. Então é uma história bem feita. Não é aquela coisa de, eu acho que deve ser e escreveu de qualquer jeito. Não, é uma autora que foi muito responsável. E esse livro vai abordar especialmente sobre luto e dependência química. E são dois assuntos assim de grande seriedade. Então são coisas que não pode se falar o que você acha. Você tem que falar realmente baseado no que é. E sendo sincera, gente, que construção maravilhosa. Vou ter que dar spoiler, tá? Para poder abordar, mas antes eu vou só mostrar aqui que é impressões minhas sobre gráfica. Gostei, folhas amareladas, a letra eu achei um tamanho ok. Muita gente reclamando, falando que tá muito pequena, mas para mim eu não achei nada pequeno. A única coisa que eu achei é que aqui o espaçamento entre o escrito e o início e o fim da folha, tá vendo? É só de um dedo. É um pouco menor, porque a tag eu acho que quis aproveitar a folha mais. No máximo foi isso, tinha mais escrito por página. Não me incomoda, acho até bom, até a propósito, que ocupa menos espaço na estante, mas o tamanho da letra não foi influenciado com isso, ok? Não vi essa dificuldade, eu creio que por causa da questão do costume de algumas pessoas com Kindle, que a letra sempre é muito maior, né? Você seleciona tamanho, que algumas pessoas ficaram assim. Mas, tirando isso, não vejo nada. Gostei muito da gráfica do livro. Agora, começando a explicar o livro, vou ter que usar spoilers, ok? Então, a partir desse momento, vai ter spoiler. Não posso fazer uma avaliação psicológica aqui sem dar spoiler, gente. É impossível. É a proposta aqui diferente do canal, tá? Eu sei que tem gente aí que faz só uma resenhazinha, um resuminho e fala que achou legal ou não, mas eu vou falar de acordo com termos técnicos, então eu preciso dar os spoilers, beleza? Vamos lá, então. Ele é um livro que se passa nos Estados Unidos. Muita gente olhou essa capa e achou que tinha cara de ser Rio de Janeiro, mas não é. E com tema de dependência química poderia ser também, mas não é. Nós estamos falando aqui dos Estados Unidos e há uma policial aqui chamada Mickey e ela tem uma irmã chamada Casey. Ela trabalha na polícia e ela tá assim, envolvida com a polícia desde muito tempo. Ela trabalha lá e de repente surgiu um assassinato de uma menina que era usuária na região e ela logo fica preocupada de achar que é a Casey. Ela tá com um colega de trabalho diferente, de quem ela não gosta, que ela acha machista, que ela acha preconceituoso, e eles encontram uma vítima. Essa vítima ela tá com marquinhas de estourar vasos sanguíneos no rosto, porque provavelmente um estrangulamento. Só que a polícia acaba não querendo investigar muito. E a Mickey fica muito incomodada com essa coisa. Por que não investigar? E ela começa a procurar mais, porque a irmã dela, que é a Casey, que é a usuária, tá sumida há alguns dias. E aí logo aparece mais outro tipo de homicídio desse tipo, outra mulher assassinada, mesmos sinais.
E aí ela fica assim, nossa, gente, minha irmã, onde tá? Minha irmã pode estar morta, pode estar sendo pega, pode estar sendo torturada, o que tá rolando? E ela começa a investigar, e a polícia, o chefe dela, afasta ela do caso, porque não quer ela pesquisando isso. Então ela sai à procura do caso, ela fala com o antigo colega de trabalho dela, o antigo colega que ela dividia as rondas, chamado Truman, e os dois vão investigar de forma paralela para ver se acham a Casey. A única informação que eles conseguem descobrir, depois de muitas tentativas, é que a Casey ela tem um namorado chamado Doc, e o Truman, assim, disfarçando quem ele é e tal, ele consegue chegar até esse Doc e ver que a foto da Casey está no catálogo dele de prostitutas, porque ela se prostituía para conseguir comprar drogas. E nessa história toda ele vai tentando achar a Mickey também, eles invadem vários lugares, acaba que não dá certo. Ela acaba desconfiando que o Truman era o bandido e tudo vai acontecendo. Só que eles não conseguem achar a Casey. Enquanto isso, vão sendo reveladas questões psicológicas da Mickey. Ela começa a revelar sobre a infância dela, que ela e a irmã foram criadas pela Gi, que é a avó delas. Por que elas foram criadas pela avó? A mãe delas também era usuária de drogas, tanto a mãe quanto o pai. E aí os dois, eles estavam juntos e tal, e aí de repente a mãe delas morre. No que morre, as meninas são dadas à guarda para a avó. O pai tentou participar da criação ao longo de todo o tempo, mas a Gi fingiu que o pai não fazia nada, e as meninas ficaram sendo criadas só pela avó. E nessa história toda, a Casey, ela desde sempre muito agitada, muito inquieta, muito complicada. A Gi, aquela avó nada carinhosa. A Mickey, assim, aquela criança que teve que assumir responsabilidade. Então ela era criança, trocava a fralda da irmã, porque se ela não fizesse isso, a irmã ficava horas e horas com a fralda suja. Ela que fazia a mamadeira da irmã. E assim, elas tiveram essa infância muito difícil, estudando em escola pública. E elas estudavam na escola, mas faltava material, as roupinhas delas sempre faltavam. E a Mickey sempre foi aquela criança que queria viver melhor que isso, né? Enquanto a Casey é aquela criança agitada, assim, inquieta. A Mickey é a fechadinha, que nunca se entrosava. A Casey é a garota da galera que todo mundo gostava, a mais bonita, a mais chamativa, aquela coisa. E quando elas começam, assim, chegam no início da adolescência, a Casey, que é mais nova, começa a se envolver de usar drogas. E elas precisavam fazer uma atividade extracurricular. E a Mickey pensa, vai ter um projeto da polícia no bairro, vamos nos inscrever porque a Gi tem que trabalhar, eu vou com a Casey para esse projeto. E elas vão para lá. E lá a Mickey ela vai se encontrando, né? Ela vai encontrando um jeito de vida para ela. Ela se aproxima muito de um policial, que era um mentor deles lá. E quando ela faz 16 anos, ela tá super desesperada, porque a Casey tá cada vez pior, tá cada vez mais complicada, cada vez mais agitada, cada vez mais se metendo com pessoas erradas. Ela tem uma amiga chamada Paula, que é usuária. E ela tá cada vez mais desaparecendo, sumindo de noite. E a Mickey vê que ela tá desaparecida, vai atrás, encontra a irmã, vê a irmã numa crise de overdose, vê a irmã sendo ressuscitada, essa irmã falando que não quer ser salva da droga. E ela, com esse trauma todo, ela começa a desenvolver transtorno do pânico até nessa época de desespero. E ela vai se aproximando desse policial. E as coisas vão acontecendo. Quanto mais a irmã piora, mais ela se aproxima desse policial. Chega num ponto que ela está terminando a escola, ela foi selecionada para a faculdade, ela conseguiu, né? Ela vai conseguir bolsa de estudos. E a diretora da escola dela dá todo um formulário para preencher, aquelas papeladas de governo que a gente já sabe como é que é. E ela vai lá pedir ajuda pra Gi, que diz que não vai preencher aquilo, que faculdade é pra gente chique, que não sei o que faculdade não era pra ela, não sei, não ia mexer, e começa a rir da Mickey, e a Mickey vai falar de novo com aquele policial amigo. Ele fala pra ela que não, era melhor ela não tentar a faculdade mesmo, que o legal era se ela, assim, fizesse alguns trabalhos pra ela conseguir ficha, e vai estudando pra ver se ela seleciona e entra na polícia. E assim ela faz. Ela entra na polícia e trabalha, junta todo o dinheiro que ela pode, o máximo possível, no início da carreira dela. E
aos 22 anos ela compra uma casa, vai viver nessa casa, enquanto a Casey tá lá, vida louca, não gostou dela sair de casa, mas a Casey continua lá. A Mickey tentou chamar a Casey para morar com ela. Teve uma época que a Casey queria ficar diferente, queria ficar limpa, só que logo depois ela começa a usar droga. E a Mickey fica muito chateada com aquilo. De repente, um dia, a Mickey, que já estava morando com o cara da polícia, já adulta e tal, ela chega em casa. No que ela chega em casa, o que ela vê? Ela vê o cara, né, o namorado dela, lá com a irmã dela. Eles estavam lá tendo relações na casa e aí, resultado, ela expulsa todo mundo dessa casa. Ela expulsa ele, ela expulsa a Casey e vira aquela confusão. Logo adiante, a Casey está grávida, tem um bebê, o bebê se chama Thomas e ela não tem condição de ter o bebê, né? Como vocês podem imaginar, mãe com gestação, drogadição, né? Esse bebê chorava muito, tinha muitas crises, era irritadiço, inquieto, mas a Mickey pega e fica com a guarda do bebê. E aí as duas irmãs que eram inseparáveis se tornam realmente totalmente afastadas. Elas passam a nem se falar. A Mickey várias vezes teve que prender a irmã e não passava disso a relação delas, uma prender a outra. E aí, com esse sumiço, ela tá com um monte de culpas, ela tá com um monte de preocupações e tudo isso. E até que um dia ela descobre que a casa da Gi foi invadida pela Casey e ela vai até o quarto antigo delas e procura num esconderijo embaixo do piso, onde elas guardavam algumas coisas e bilhetinhos umas para as outras, e aí ela descobre pistas do pai dela, descobre que o pai sempre ajudou com algumas contas, descobre que o pai sempre foi presente, e aí ela pensa, eu vou atrás do meu pai para ver se ele sabe algo da Casey. Tiro e queda, a Casey está na casa do pai. Enquanto isso, estão acontecendo mais assassinatos de outras mulheres na rua. A Mickey continua tentando investigar, mas não consegue muita coisa, até porque ela está proibida do caso, ela é afastada da polícia, aquela confusão toda. Então ela resolve concentrar em ir atrás da irmã. A irmã não quer falar com ela, até que logo a amiga da irmã parece morta, a tal da Paula, e aí elas se encontram por acaso no velório. A Casey está grávida de novo e ela disse que dessa vez ela quer largar a droga para ela ficar com a criança e não quer que ninguém pegue a bebê dela igual que já tinha pegado o Thomas, né? E aí elas se aproximam, passam uma noite conversando. Aí se encontra que o Doc é pai da criança, que eles tiveram um relacionamento legal, só que ela se separou dele porque ele acabou numa crise de abstinência, ele acabou agredindo ela e tal, só que ela não tinha mágoa, ela entendia, porque ela tinha crises também e tarará. E aí ela de manhã vai escondido atrás do Doc. No que ela chega atrás do Doc, descobre que o Doc estava sendo subornado por um policial para que ele pudesse, assim, aliás, o Doc estava pagando para um policial para que ele pudesse traficar na região em paz, enquanto que esse policial ele cedia esse favor. E ela sabia que esse policial podia ser o cara que estava por trás dos assassinatos que estavam acontecendo. E aí ela vai e conta pro Doc, o Doc fica porreta, os dois juntam, chamam a polícia, e quem chega lá já nos finalmente, e aí tem um tiroteio, tem toda uma cena lá bem elaborada, bem quente para quem gosta desse tipo de cena, mais assim, polícia, ladrão, ela é bem legal. E aí, no fim das contas, né, a polícia chega, os investigadores particulares chegam e tal, e descobrem que o cara que estava assassinando as mulheres era, na verdade, o que foi colocado para ser parceiro da Mickey, o parceiro com quem ela não gostou, aquele que era machista, etc. Porque descobrem que o primeiro corpo de mulher morta, que não estavam tentando investigar, era, na verdade, a ex-mulher dele. Então, ele assassinou a ex-mulher e depois ele começou a assassinar outras mulheres que ele achava que mereciam morrer. Enfim, ele, no fim das contas, não tem escolha, né? Acabam tendo que prender, porque não tem como. Já fica muito claro, é muita testemunha. E no fim, a Mickey, ela descobre que a mãe não se drogava quando estava grávida dela, mas se drogava quando estava grávida da Casey. Então ela vê a diferença delas, assim, à luz disso, dessa questão de a Casey teve influência de droga desde a gestação e eu não. E aí elas ficam próximas, né, e a Casey tem o bebê, é uma menininha, e a história encerra aí, a Mickey sai da polícia. Resolve trabalhar num lugar com emprego estável, tranquilinho. O Thomas adora isso porque ele detestava a Mickey ficar longe dele muito tempo.
E aí tudo se encerra mais ou menos assim. É um final promissor. Então essa é a história. Falando do ponto de vista psicológico, o que eu achei interessante aqui? Como vocês viram, tem aqui um contexto do luto, né? Então, há a morte da mãe das meninas e nós vemos aqui agir com muita dificuldade, seguir em frente, ela se torna amarga, ela se torna, assim, uma pessoa que não quer fazer mais nada da vida e isso é uma reação normal de muita gente. Quando você tem um luto, você escolhe resolver teu luto ou você escolhe exteriorizar seu luto. Se você resolve o luto, a dor que você tem em você, entendendo e lidando com o fato de que, poxa, a vida continua e há mais pessoas aqui, eu perdi uma, mas eu tenho outras. Se você faz um trabalho, inclusive psicológico, muitas vezes é necessário terapia para isso, na maioria dos casos, luto é importante você fazer terapia. Se você faz um trabalho elaborado assim, a sua dor ela se torna memória. E essa memória, ela para de ser aquela coisa que vai te agredir tanto. Ela se torna uma coisa que você sente, de certa forma, gostosa aqui dentro. Você não esquece que ama a pessoa, mas ao mesmo tempo também lembrar dela não dói mais, não daquele jeito. Lembrar dela dá um ar assim agradável. Agora, se você fica negando, ou se você escolhe lidar com ódio de qualquer outro tipo de pessoa que sobreviveu, você fica presa a esse luto constantemente. É uma dor que não sai. Então, a Gia aqui é uma personagem que passa por uma perda e que escolhe não resolver a perda, que escolhe perder o resto da vida, vamos dizer assim. Então, ela se torna aquela avó amarga, ausente, porque ela não tem a filha. E aí, nós temos aqui uma personagem que poderia ter ajudado as netas. Uma poderia ter ajudado uma a entrar na faculdade, a menina era brilhante. Poderia ter ajudado a outra a não seguir o caminho errado que a mãe seguiu, mas não foi isso que a gente viu. Então, nós temos aqui uma personagem muito complexa que representa o que qualquer pessoa de luto corre o risco de se tornar caso não trate isso. Então, é importante tratar para você conseguir ressignificar a sua dor e você conseguir seguir em frente e amar outras pessoas e viver outras coisas. Nós temos as meninas aqui que cresceram nesse ambiente e as duas desenvolveram uma adequação ao ambiente, ou seja, meu ambiente é uma vida ruim, então eu vou fazer dane-se. Eu vou fugir da ideia da vida ruim, eu vou me drogar, eu vou sair, eu vou fazer, né? Eu não vou ter uma perspectiva, que é o caso da Casey, e outra que rejeita completamente tudo isso, que é o caso da Mickey. A Mickey rala muito, muito para adquirir o que adquiriu. Só que ela consegue sair daquele ciclo vicioso da família, cheia de usuários de drogas, onde tem vários primos, vários tios, onde tem tráficos e um monte de outras coisas. Eu não quero isso. Enquanto que a Casey é aquela coisa, é o que eu tenho, bora. Né? E isso por causa de uma fragilidade psíquica, ausência de amor, ausência de carinho, dificuldade de criação, dificuldade de adaptação à vida, também uma falta enorme de terapia. E ela acaba entrando no mundo das drogas e começa a sofrer as abstinências. E no processo de abstinência, gente, quando a gente fala de drogadição, a gente não fala só de vontade, nós falamos de um sistema nervoso completamente deficitário. O sistema nervoso ele passa a precisar da droga para viver. Ele acostumou com a droga para produzir qualquer emoção. Então, esse sistema nervoso no início, para se livrar, é muito complexo. Precisa de um trabalho de desintoxicação, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, precisa, depois disso, da vontade do usuário, precisa de apoio familiar, de rede, porque a pessoa ela vai ter que ficar em estresse por um bom tempo, ela vai ficar nervosa um bom tempo, até o organismo começar a acostumar a não precisar da droga. E o pós-drogadição é complexo também. Então, largar a droga também é complexo. Mesmo quem entra em abstinência e passa um tempão, a droga ela fica no organismo por anos e anos. O organismo ele leva uma média de 7 anos. Dependendo do caso ou do nível, intensidade de drogadição, até 10 anos que a pessoa ela fica tendo resquícios da substância no organismo. Então, nós temos aqui um processo muito complexo. E essa menina, ela se submete a todo tipo de coisa absurda. Até que ela vê ela perder uma pessoa, perder algo que ela amava tanto, que era o filho, e isso se tornar um marco para que ela depois realmente queira se livrar de fato da droga, né? E isso é mágico, porque no fator feminino, o abandono à droga, ele está muito relacionado a isso, por incrível que pareça.
A maioria das mulheres que resolve abandonar a droga, elas resolvem realmente por causa dessa questão familiar, uma questão de um filho, algo assim, uma questão de maternidade. Muitas vezes acontece. Então, assim, nós temos uma situação muito, muito complexa aqui. E é um livro que ele aborda isso com muita perfeição. Aborda tanto o preconceito que essas pessoas sofrem, quanto também o erro delas, quanto a consequência delas. Aborda o jeito que a família fica para trás, ou rejeitando, ou querendo acolher demais, ou às vezes incentivando, facilitando a droga. Às vezes com uma rejeição muito grande, com descrédito, descrença, com falta de apoio, às vezes com excesso. Então, assim, é um livro que ele vai abordar a drogadição, a família do drogado, a questão da constituição desde barriga, né, que a criança ela nasce tendo abstinência, mas também coloca os dois lados da moeda. Nós temos aqui o Thomas, um bebê que nasceu de uma gestação com drogas, que assim era complicado no início e tudo, mas que com um bom acompanhamento se torna uma criança regular. Só tem um medinho de noite, porque quer dormir com mamãe, mas isso aí coisa de menino pequeno normalmente tem mesmo. Mas a gente não nota outro tipo de dificuldade. Ele dava certo na escola, ele é um menino que gosta de ler, ele é um menino assim bom, carinhoso, ele não é aquela criança que a Casey era, né? E temos a Casey, aquela criança que nasceu, que não passou por um tratamento, que não foi amada, que não foi cuidada e que acabou, no primeiro momento que experimentou uma droga, acabou caindo nesse mundo. Nós temos essas duas realidades do bebê drogado na barriga, que tem uma solução diferente, do bebê drogado na barriga, que acaba caindo no vício. Então, há uma necessidade de um cuidado diferente. E se você tem uma questão de drogadição na família, eu super recomendo esse livro. Leia, vai te ajudar a entender seu familiar, vai te ajudar a se entender, vai ajudar a entender um jeito de ajudar a pessoa. E isso daqui vai ajudar vocês a verem que tem solução no final, que tem possibilidade de sair disso no final. Então, nós vamos ter uma realidade para a drogadição maravilhosa nesse livro. Eu super indico para vocês, ok, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês, por favor, dá o joinha aqui, se inscreve no canal e, por favor, ativa o sininho, tá? Vocês vão conseguir ver mais coisas aqui que a gente vai postando, certinho? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até uma próxima!